Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomath by Diego Cortes, comigo, o professor Diego Cortes. Hoje venho trazer para vocês mais uma aula inédita aqui do canal, que nós daremos início em uma série de aulas, sobre o conceito de probabilidade. Então vamos aí para a vinheta do programa e logo após a vinheta nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Então segue comigo. Então estamos aí de volta na nossa aula de hoje, Nesta aula nós iremos tratar aí de uma introdução, de probabilidade, conforme nós veremos. Então nós vamos tratando nessa aula de hoje de alguns termos que nós iremos utilizar nas próximas aulas que darão continuidade a essa aula que vocês vão ver e assistir juntamente comigo hoje aqui no canal, Então vamos aí para a aula, Aí para que a gente não perca tempo. Introdução. Na aula de hoje, iremos estudar os conceitos de experimentos aleatórios, o que é um experimento aleatório. Nós vamos falar também de espaço amostral, vamos falar de evento e vou dar alguns exemplos aí para ilustrar para vocês cada uma dessas ideias que nós vamos estar tratando na aula de hoje. Então vamos lá. O que na verdade é experimento aleatório, que faz parte da probabilidade, é uma ideia assim, muito importante que vocês têm que entender, sobre a probabilidade. E o experimento aleatório, na verdade, é definido da seguinte maneira. Denominamos por experimentos aleatórios aqueles que, repetidos em idênticas condições, produzem resultados que não podem ser previstos com certeza. Então, pensa numa situação que você vai fazer experimentos, só que o resultado desse experimento ele é aí aleatório, ou seja, ele não é previsto, a gente não consegue prever com certeza o que vai acontecer. Embora não saibamos qual que é o resultado que irá ocorrer no experimento aleatório, em geral nós vamos conseguir no mínimo descrever todos os resultados possíveis, conforme a gente pode visualizar nos exemplos que eu vou passar para vocês. Tá? Então a gente não sabe com certeza o que vai ocorrer lá no experimento, só que a gente sabe o que pode vir a ocorrer, as possíveis possibilidades de ocorrência do evento, a gente vai poder estar listando. As variações de resultados de experimentos, de experimento para experimento, eles são devidas à multiplicidade de causas que não podemos controlar, aos quais nós denominamos por acaso. Um exemplo disso, pessoal, é a situação assim, a gente não consegue controlar, por exemplo, se eu lançar um dado, um dado aí, eu não consigo controlar o que vai ocorrer nesse dado, a não ser que esse dado seja um dado viciado, O que é um dado viciado? Aquele que ele tem, por exemplo, um peso de um lado, e a chance dele ficar com o lado mais leve para cima, lá, que é o lado contrário ao lugar que tem um peso, é sempre maior. Então, existe uma previsibilidade aí, É possível prever qual que é a face que vai aparecer com mais frequência. Só que de forma geral, isso não ocorre. Por quê? Porque isso é uma ideia de acaso, A gente não consegue controlar o que vai ocorrer, tá? Então, praticamente é isso. Experimento aleatório é aquele que, se a gente repetir diversas vezes, eles vão aí nos fornecer resultados aí imprevistos ou que a gente não consegue ter uma previsão de certeza, tá? Passando para a próxima tela, vou trazer um exemplo aí para vocês entenderem o que são experimentos aleatórios. Um exemplo é lançamento de um dado, como eu acabei de falar para vocês. Se você lançar um dado, você não sabe qual a face aí que pode estar saindo para cima, Pode ser a face número 1, pode ser a face número 2, etc, Então, a gente não sabe aí qual que é a face certa que poderá ocorrer aí ao lançar esse dado. Um outro exemplo de experimento aleatório é o lançamento de uma moeda e observar sua face. Se a gente lançar uma moeda para cima, a gente observar a face que vai ficar voltada para cima, a gente não consegue aí prever que sempre vai obter lá uma face lá que a gente quer, seja a cara, seja a coroa, etc.
Outro experimento aleatório também é o sorteio de dezenas de uma loteria, né? As loterias, por exemplo, vou pegar no Brasil, né, que é uma loteria mais conhecida que é a Mega Sena, a gente não consegue prever quais são os resultados, né? Se a gente conseguisse prever, é óbvio que a gente ficaria milionário, porque a gente poderia lá escolher as dezenas referente àquele sorteio. Mas como é impossível, né, a gente ter essa certeza de quais os 6 números, 6 dezenas que serão sorteados, por exemplo, na Mega Sena, a gente diz que o sorteio das dezenas, né, no caso dessa loteria, é um experimento aleatório. E um outro experimento aleatório também, que a gente pode considerar como experimento aleatório, é o nascimento de um filho de um casal, né? É impossível a gente ter com certeza, né? Aí 100% de certeza que o filho de um casal, de um determinado casal, vai ser do sexo masculino ou do sexo feminino. Então, aí a gente tem a situação aí de incerteza, ou seja, é um experimento aleatório ainda, se você tentar determinar qual que é aí, qual será, né, os filhos de um casal, se vai ser do sexo masculino ou feminino. Continuando, né, nós vamos falar agora de espaço amostral, né, e o que na verdade é o espaço amostral. Nós vamos definir aí e eu vou explicar para vocês de forma geral o que seria isso. Olha só, denominamos por espaço amostral, né, e indicamos por ômega, que é essa letra que parece uma ferradura, né, um conjunto formado com todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. Então, observa a situação. Olha só, um primeiro exemplo eu já trouxe uma para ilustrar para vocês. Ó. Você vai lançar uma moeda, né, e observar qual que é a face que está para cima. Né? Observe o seguinte, quando você lança uma moeda, você tem duas opções. Ou sai cara ou sai coroa, ou seja, na hora que você lança, ou vai sair cara ou coroa, você não tem uma terceira opção, né? Às vezes os alunos até brincam, né? E se a moeda cair em pé? Isso aí praticamente é quase que impossível, né? Pode ser possível? Sim, né? Mas isso a gente não considera no caso aí do lançamento da moeda, tá? E nós vamos observar a face da moeda, né? Então o que a gente tem? Pode sair cara ou coroa, a gente sempre representa assim por K ou C. O que significa esse K, C aqui, ó, entre no caso aqui, esse parênteses aí que eu coloquei, né? Poderia ser uma chave, né? Que deveria ser uma chave aí, na verdade. Isso daqui é o que a gente chama de espaço amostral. Só pode cair ou só pode sair, né? Ao lançar uma moeda para cima, a face cara ou coroa. Você não tem outra opção. Então, todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, né? No caso do lançamento da moeda, é cara ou coroa. No experimento já lançar um dado e observar a sua face superior, a gente tem aí, no caso aí, todos esses números, ó, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ou seja, se eu lançar um dado, né, normal, pode sair 1, pode sair 2, pode sair 3, pode sair 4, né, tá? Indicar 4, pode sair 5, se eu achar o 5, e pode sair o 6 aí, conforme a gente tem no dado, né? Ou seja, em um experimento aleatório, lançar um dado, né, o espaço amostral são todos esses valores de 1 até 6, que são todos os possíveis valores que podem estar saindo aí no lançamento de um dado. Eu tenho uma observação para vocês, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Ó. Nos exemplos anteriores, né, nós diremos que o espaço amostral, né, são finitos. Por que são infinitos, pessoal? Finitos, tá? Pois o número de elementos do espaço amostral é um número natural não nulo que a gente consegue contar. Ou seja, se eu lançar a moeda aqui duas vezes, né, se eu lançar a moeda, desculpa, né, o que eu vou ter? Eu vou ter aí ou cara ou coroa, ou seja, eu consigo prever aí, contar quantos são essas possíveis, né, possibilidades, ou seja, o espaço amostral, né? No caso aqui também do lançamento de um dado, eu consigo contar, né? É de 1 a 6, eu não tem outra opção aqui, além dessas aqui, não tem mais opções. Eu consigo contar aí que é de 1 a 6. Só que vamos supor, pessoal, que a gente estivesse lançando uma moeda, né? E essa moeda eu vou lançar ela, né? Até que obtenha com certeza um cara. Neste caso, pessoal, eu vou lançar a moeda até obter um cara. Isso daí seria um espaço amostral infinito, né? Por quê? Porque eu posso estar lançando e sempre sai coroa e não sai o cara. Então seria um espaço amostral infinito. Nesta aula de hoje, em especial em todas as aulas que a gente vai estar elaborando aqui, nós vamos estar falando de espaços amostrais finitos, ou seja, aqueles que a gente consegue de fato estar
contando o número de elementos do espaço, tá? Então, vamos lá para a próxima tela aí, né? Então, no caso aí, né, no caso aí em questão, né, o número aí, né, de elementos do espaço amostral é 2, né, no caso do exemplo de lançar moeda, e no caso do lançamento do dado, o número de elementos do espaço amostral é 6, a gente representa assim por n, né, e o ômega aqui que é o número de elementos aí do espaço amostral. Continuando, nós vamos falar agora o que é um evento, né? Vamos considerar, pessoal, um espaço amostral, né, que eu chamei de ômega i, né, e o que na verdade é um evento? Um evento, né, que a gente representa por E, é todo subconjunto do espaço amostral. O que significa isso? Quando a gente tem um espaço amostral, a gente tem aquele tanto de possibilidades. Se eu escolher ali algumas dessas possibilidades dentro daquelas todas lá do espaço amostral, essas possibilidades ali que eu estou escolhendo ali, né, de sair, elas são chamadas aí de evento, tá? Vamos ver um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro isso para vocês. Olha só. Uma moeda é lançada 3 vezes e observa-se a sequência de caras e coroa. Então, observe o seguinte, ó. Eu vou lançar a moeda 3 vezes e vou observar. Eu posso lançar elas 3 vezes e as 3 vezes saírem cara, né? Eu posso lançar ela 3 vezes e as 2 primeiras saírem cara e a terceira sair coroa. Ou eu posso jogar, né, as moedas 3 vezes e pode sair cara, depois coroa e depois cara de novo. Eu posso tirar cara, né, seguida de 2 coroas. Eu posso tirar uma coroa seguida de 2 caras. Eu posso tirar uma coroa, uma cara e outra coroa. Eu posso tirar 2 coroas e uma cara. Ou eu posso tirar aí 3 coroas, tá? Então esses são os possíveis valores que podem sair. Isso daí é o que? Isso daí é o espaço amostral, tá aqui, ó, letra ômega, né? E o que é um evento? O evento, na verdade, seria o seguinte, olha só, o primeiro evento aqui que eu vou listar para vocês. Eu quero que ocorra, né, a ocorrência de uma cara, né, no primeiro lançamento. Ou seja, qual que é o evento que está associado a sair um cara no primeiro lançamento? Então vamos lá, olha só. Se a gente observar aqui, ó, nesse primeiro aqui, hipótese, né, do experimento aí, a gente viu que saiu um cara, beleza. Nesse daqui também sai um cara, aqui também sai um cara, aqui também sai um cara. Só que esses outros 4 aqui não saiu cara no primeiro lançamento. Então, o que a gente tem? A gente tem aí que o evento, na verdade, sair cara no primeiro lançamento, só apareceu nesses 4 primeiros aqui, ó, nesses 4 primeiras possibilidades do espaço amostral. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem aqui o que a gente chama de evento. O evento aqui sair cara no primeiro lançamento seria todo esse subconjunto. Por que subconjunto? Ele é um pedaço do conjunto do espaço amostral, tá? Continuando aí, ó, um outro exemplo. Imagina que eu queira assim, olhar para esse espaço amostral, né, e procurar o evento que é ocorrência de exatamente uma coroa. Né? Eu quero que tenha exatamente uma única coroa no lançamento. Aí o que a gente tem aí de possibilidades? A gente tem aqui, ó, a possibilidade aqui de sair 2 caras e uma coroa, tá vendo? Aí aqui a coroa vai sair no terceiro lançamento. A gente teria também a situação em que a coroa sai no segundo lançamento, ou seja, eu lanço cara, eu lanço e obtenho cara, eu lanço, obtenho coroa e depois obtenho cara novamente, né, que é essa daqui. E por fim, eu poderia também ter aí a situação aí de obter coroa na primeira e cara nas outras demais lançamentos. Então o que eu tenho? Eu tenho 3 possibilidades aqui de sair coroa, exatamente uma coroa aí nos lançamentos dessa moeda aí, tá? Então isso é o que a gente chama de evento, tá? Isso que é um exemplo de evento aí que eu trouxe para vocês. Vamos ver um exemplo agora, olha só, de como aplicar essa ideia. Um exemplo, né, que eu acho que é bem relevante, aí, que sempre cai aí em concursos, etc., né, esse que eu vou trazer para vocês aqui, né, sobre experimentos de marcas, né, de produtos, etc. Esse daqui sempre cai aí em concursos públicos, etc. Tá? Vamos fazer a leitura e vamos entender. Olha só. Um experimento consiste em perguntar a 3 mulheres se elas usam ou não o sabonete da marca X, né? Então, o que acontece? Eu estou no supermercado e vou perguntar a 3 mulheres, né, se elas usam o sabonete lá de uma marca lá qualquer, conhecida, né? E elas vão me falar aí quais que são, né? Ela pode falar assim, eu uso, eu não uso, né? E cada uma dessas 3 mulheres pode falar assim, eu uso ou não uso. Então, o que a gente tem? A gente tem, na verdade, né,
que a gente pode falar assim, usar, a gente vai chamar de S, de sim, de usar, né? E N a gente vai usar como não, aí que seria a letra referente a um não, que seria a mulher que não usa a determinada marca X aí, né? Então o que a gente tem? Olha só, a gente tem o espaço amostral de todas as mulheres usarem, né, esse sabonete, né, as 3 mulheres. A gente pode ter a primeira e a segunda mulher utiliza essa marca, mas a última não utiliza a marca. A gente tinha aqui, ó, a primeira usa, a segunda não e a terceira usa. A primeira usa e a segunda e a terceira não usa. A primeira não usa e a segunda e a terceira usam. E a gente tem aqui, a primeira não usa, a segunda usa e a terceira não usa. E aqui no próximo, a gente tem aqui não usa e usa. E por fim, as 3 aí não utilizam essa determinada marca aí de sabonete. Então, esse daí é o nosso espaço amostral, né? E o que a gente vai responder na letra B? Descreva o evento que a gente vai chamar de que no máximo 2 mulheres usam o sabonete de marca X. Então, agora eu vou olhar para esse espaço amostral e vou procurar aqui onde no máximo 2 mulheres usam o sabonete da marca X. Então, vamos lá. Olha só a resposta. A gente tem aqui, ó, esse primeiro aqui, que é as 2 mulheres, né, usam e uma não usa, que é o primeiro. A gente tem aqui que uma usa, a outra não usa e a outra usa, que é o segundo aqui em questão. A gente tem essa outra aqui, ó, uma usa e 2 não usam, né? Por quê? Porque é no máximo 2 mulheres, então eu tenho que contar a possibilidade de uma mulher só usar o sabonete. Aqui também a gente tem a situação de a primeira não usa e as 2 últimas usam. Tem a hipótese de a primeira não usar, a segunda usar e a terceira não usar. E aí eu estou contando uma, né, das mulheres. Tem a hipótese de as 2 primeiras não usar e a última usar. E por fim, pessoal, eu tenho a hipótese também de as 3 não usarem. Por quê? Porque eu estou falando aqui no máximo 2 mulheres usarem. Ou seja, no máximo, né? O que eu não posso aqui é as 3 usarem. Né? Então, na verdade, a gente até fala isso aqui, né, como um evento aí complementar, né? Um evento complementar aqui que a gente poderia considerar que é no máximo 2 mulheres usam o sabonete, a gente pegar o evento, o espaço amostral e tirar aquele que não pode, no caso aqui as 3 mulheres usarem o sabonete, a gente consideraria aí um evento complementar, tá? Isso daí a gente vai poder estar falando em outras ocasiões aí. Chegamos aí ao fim de mais uma de nossas aulas, né? Gostaria de agradecer aí muitíssimo a vocês aí por estarem acompanhando comigo, né? E que na próxima aula a gente possa estar estudando aí novamente, né, esses temas aí relacionados à probabilidade. Na próxima aula nós vamos estar falando, né, da definição de probabilidade simples e dar continuidade aí a alguns exemplos conforme nós veremos, e assim em diante nós vamos estar estudando outro tipo de probabilidade, probabilidade condicional, né, probabilidade da união de 2 eventos, etc. aí, conforme nós veremos nas próximas aulas aí, né? Então agradeço muitíssimo a vocês, faço o convite novamente, se você ainda não for inscrito, para que você se inscreva, deixe o seu like e acione as notificações. Um grande abraço e até a próxima aula, é o que o canal Etnomef by Diego Cortes deseja a vocês. Até mais.